Boa noite. Vamos construir agora um algoritmo com o objetivo de fazer o arredondamento de números com um certo número de casas decimais. Para isso, vamos abrir o Octave. E na guia Editor, vamos começar a descrever nosso algoritmo. Para isso, vamos abrir aqui a pasta nossa Octave, salvar o arquivo na pasta correta. E vamos começar o nosso algoritmo. Para iniciar nosso algoritmo, como já sabemos, precisamos de detalhar o comando function, que vai ser construído em um resultado dentro do chat, igual ao nome da função, e aí o nome da nossa função vai ser arredonda, ou arred apenas, e como entrada vamos ter o número e o valor n de casas decimais que a gente quer aproximar. Para finalizar, toda vez que iniciamos uma função, temos que concluí-la, através do comando function. Para poder realizar o arredondamento em certo número de casas decimais, a gente precisa realizar um teste e algumas estruturas lógicas. Essa foi uma forma que tinha escolhido como uma hipótese. Por exemplo, vamos aqui na janela de comandos. Se a gente quer arredondar o número 9.095 em duas casas decimais. Vou colocar aqui antes, esse já é um número problema. 9.096 em duas casas decimais. Para fazer isso, eu tenho que determinar qual é o número que está na minha casa decimal de número n e a seguinte. Então, por isso, a gente podemos multiplicar, por exemplo, se eu quero arredondar em duas casas decimais, eu posso multiplicar por 100, que é 10 ao quadrado, que aí eu vou passar a ter no número da casa das unidades o número 9. E aí eu vou ter como separar o 9 e separar o restante, o 0.6, por exemplo. Então, dessa forma, eu consigo, através da função mod, separar a parte inteira da parte fracionária. Como podemos observar aqui. Ao fazer isso aqui, 909.6 menos o resto, eu vou ter apenas a parte inteira. E com a função módulo eu vou ter apenas a parte fracionária. E tenho condições de utilizar esses fatos no meu teste que eu vou realizar. Então, com isso, vou criar uma variável teste, que vai ser igual ao módulo do meu número multiplicado por 10 elevado a n e 1. O resto 1. Dessa forma, eu vou conseguir identificar quem é a minha parte fracionária. Observe o seguinte, vamos verificar aqui se esse comando já estaria funcionando. Para isso, eu tenho que salvar o arquivo na minha pasta Octave. Salvar o arquivo como arred. Verificar se é mesmo esse nome. Arred. Salvamos nosso arquivo .m e agora podemos executá-lo. Então, ao escrever o comando arred de 9.095.7 aproximar, por exemplo, 3 casas decimais, eu já consigo destacar como teste, a minha variável teste agora foi apresentada aqui, como sendo a parte fracionária 0.7, que é o que extrapola das 3 casas decimais. Então, com base nisso, a gente vai utilizar um teste lógico. O que a gente utiliza no arredondamento? Bem, se esse último número aqui que eu quero, 0.7, for maior que 0.5, a gente arredonda para uma casa superior. Então, o primeiro teste lógico que eu vou fazer vai ser esse. Vamos inserir esse comando lá no editor. Então, se o teste for maior do que 0.5, então eu quero que determinada coisa aconteça, que será o resultado passará a ser igual ao número menos o teste vezes 10 elevado a menos n mais 10 elevado a menos n. O que eu fiz aqui? Eu peguei o número que eu tinha originariamente, eu tirei a parte que extrapola, que eu não quero
que apareça, que vai sair no arredondamento, e vou acrescentar uma unidade à última casa. Vamos verificar se essa condição será satisfeita. Então aqui a gente vai ter, ainda temos que neste caso aqui, deu 16.095, ou seja, adicionou uma unidade a mais aqui. Só vamos verificar o que foi digitado corretamente. O teste, vezes 10 elevado a menos n, mais 10 elevado a menos n. Aqui esqueci de colocar o expoente. Pronto, uma vez feito isso, deverá ser corrigido o problema. Então agora vimos que foi feito o arredondamento 3 casas decimais como queríamos. No entanto, existe a possibilidade do arredondamento para baixo. Aqui a gente apenas trabalhou com arredondamento para cima, né? Então existe a possibilidade do 0.7, né, ser menor que 0.5, que é o outro caso que a gente devemos analisar. Então, else if, se o teste for menor que 0.5. No caso do teste ser menor que 0.5, a variável resultado terá que ser igual ao número mais o número menos o teste elevado vezes 10 elevado a menos n, e apenas eliminamos o excedente. Então, com isso aqui, eu estou retirando o excedente e ficando apenas realizando uma espécie de truncamento. Ou seja, o que extrapola da casa n em números valores maiores do que a casa de número n, não vai ser somado nenhum número. Vamos verificar se esse caso está sendo satisfeito. Então, vamos colocar aqui agora um valor que menor que 0.5, por exemplo, o 4. E verificar se vai dar 0.95. Como podemos observar, atendeu às expectativas. Vamos agora partir para o outro caso, que ainda existe mais um caso. Trabalhamos o caso de ser maior que 0.5, menor que 0.5, está faltando o caso de ser igual a 0.5. E nesse caso já foi estudado em sala e tem nas regras de arredondamento também, inclusive na BNT. E nesse caso, vamos ter que verificar o número anterior. Se o número for par, realizaremos determinado procedimento. Se o número for ímpar, realizaremos outro. Então, para isso, vamos colocar, que é o outro caso, else, e vamos criar uma segunda variável de teste. Essa segunda variável de teste, chamada teste2, será igual ao módulo do número vezes 10 elevado a n em 10. Com isso aqui, menos mod do número vezes 10 elevado a n e 1. Com isso eu consigo distinguir quem é meu número anterior à parte que eu quero decidir se vai aumentar ou diminuir. Com esse teste 2 eu vou conseguir obter essa informação, para depois decidir se esse número é par ou não. Lembrando que quando eu aplico o mod com 10 eu consigo o algarismo das unidades, né? Unidades e fracionário. Retirando a parte fracionária eu vou ter apenas o algarismo das unidades. Vamos lá, verificar no comando se esse objetivo está sendo atingido. Então vamos colocar aqui como sendo 5 para entrar no último caso. Ao fazer isso, conseguimos identificar o penúltimo algarismo, que é 5. Observe que se eu alterar aqui para 6, ele também será alterado lá. O último algarismo seria 6. Agora, de posse desse número 6, eu consigo decidir se ele é par ou é ímpar. Todo número par é divisível por 2. Basta, então, eu colocar essa atribuição no octavo. Caso seja par, né, eu vou realizar um determinado procedimento. Nas regras da BNT, com os números ímpares, eles são adicionados. Os números pares ficam como estão. Vamos verificar aqui se é isso mesmo. Então, if, se o módulo do teste 2 com 2 for igual a 0, então esse número é par. Sendo par, a gente vai chamar a variável resultado, será igual ao número menos teste
vezes 10 elevado a menos n, ou seja, vai ficar tudo como está. Caso ele seja ímpar, ou seja, caso ele não seja par, ele será ímpar, né, automaticamente. Então, a variável resultado será igual ao número menos o teste vezes 10 elevado a n, a menos n, e aqui eu retiro, faço o truncamento e vou ter que acrescentar uma unidade à última casa, que é vezes 10 elevado a menos n. E dessa forma, esperamos que concluir o exercício. Vamos realizar esses testes para o caso que é terminado assim. Como podemos verificar, nesse caso aqui, o último algarismo anterior que eu quero realizar o arredondamento é 6. Então, ele vai ficar como está. Se for ímpar, como 7, vai ter que subir para um número superior, vai ter que dar 0.098. 1.098. Observe que ainda ficou aqui acrescentado de um 5. Vamos verificar aqui o que aconteceu. Ficou ainda acrescentado de um 5 porque ficou faltando escrever o expoente aqui. Já foi corrigido, vamos aplicar novamente para verificar se está funcionando. Agora sim está concluído o algoritmo e assim a gente consegue fazer arredondamentos. Então agora basta realizar vários testes para verificar se tem alguma falha na construção do algoritmo, mas a primeiro momento parece estar tudo funcionando de acordo com o desejado.